Deputado Paulo Ramos, aqui na sua intervenção, falou de um artigo que foi publicado nessa quarta-feira, dia 29, no jornal O Dia, intitulado O Ovo da Serpente, do cientista político e juiz de direito, membro da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. E eu gostaria de ler aqui, que eu acho que tem certos artigos que são publicados, certas questões que são levantadas por algumas autoridades, como disse o deputado, que eu acho importante que a gente possa reproduzi-los, fazer com que esses artigos ecoem e que possam, enfim, ser lançados ao debate público, né? Como muitas das nossas intervenções aqui, elas são levadas ao debate público, eu gostaria de ler esse artigo. A paralisação dos militares no Rio de Janeiro e na Bahia expôs um lado do Estado brasileiro com o qual convivemos silenciosamente no Estado democrático, ainda que com ele incompatível. Trata-se das escutas telefônicas próprias dos Estados policiais. Diz a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 12, que é inviolável o sigilo das comunicações telefônicas, salvo por ordem judicial e para fins de investigação ou processo criminal. A interceptação telefônica regulamentada pela Lei 92/96 de 96 deve ser feita sob segredo de justiça. É vedado se outro meio de prova puder ser feito e quando o fato investigado não for punível com reclusão. Assim, se a pena for menor que reclusão, não cabe a quebra do sigilo. Mas a interceptação tem sido feita em razão de delitos de pequeno potencial ofensivo. Na falta de crime mais grave a imputar, indicia-se por formação de quadrilha. Até a mãe de traficante pode ser indiciada por formação de quadrilha na falta de outro crime. Quem executa a interceptação é o delegado, depois de autorizada pelo juiz, a quem deve ser encaminhado o resultado. Deve ser preservado o sigilo das diligências, gravações e transcrições. As gravações que não constituírem prova devem ser inutilizadas na presença do acusado. Na presença do acusado. É crime realizar a interceptação ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial. Imputa-se o crime de motim aos militares grevistas, mas a divulgação midiática de conversas interceptadas também caracteriza crime de quebra de segredo de justiça, pelos quais os agentes públicos que o possibilitaram podem responder, assim como os membros das empresas de telecomunicação que deles participaram promovendo a divulgação. A liberdade de comunicação não pode ser escudo para a prática de crimes e a violação de direitos fundamentais. O acusado, mesmo quando condenado em razão do crime imputado e comprovado pela gravação, faz jus à reparação civil pela quebra do segredo de justiça e violação de sua intimidade. Eu não vou comentar esse artigo, eu queria lê-lo aqui na íntegra. Não vou comentar, o deputado Paulo Ramos fez isso aqui de forma brilhante, mas eu acho importante dizer aqui que, nesse momento, várias personalidades do mundo jurídico, vários cientistas políticos, enfim, várias figuras de autoridade da sociedade começam a fazer uma reflexão acerca da ação que foi desencadeada nacionalmente contra o movimento nacional da PEC 300 e contra as mobilizações que aconteceram no Rio, na Bahia, em Minas, enfim. E o que está em debate agora, além daquelas ações do processo de mobilização, são o tipo de reação que o Estado brasileiro, tanto a partir da presidência da República, mas a partir dos governos estaduais, utilizaram para enfrentar esse debate. Ou seja, o Congresso Nacional, antes das eleições que colocaram a presidente Dilma Rousseff, colocaram em votação, por orientação da presidência da República, colocaram em votação a PEC 300. A PEC 300, essa que é o fantasma que ronda o Brasil e que pode levar a um motim, segundo o que está escrito nos processos judiciais de exceção que estão aí condenando bombeiros e policiais militares. Essa mesma PEC 300 foi votada no Congresso Nacional por maioria da base do governo em primeiro turno. Houve uma autorização do governo para que essa PEC fosse votada. Ela foi votada e jogou a ilusão para as tropas no Brasil inteiro de que poderia haver o piso nacional. Não houve. Agora, a responsabilização
de deputados estaduais como eu, é de bombeiros, é de policiais militares. Então, eu quero deixar esse artigo aqui para reflexão, porque ainda existe, né, dentro do nosso país e na nossa sociedade, pessoas que conseguem raciocinar para além, né, do Jornal Nacional. Tem pessoas que cismam, tem pessoas que não aceitam ser pautadas pelo Jornal Nacional. Tem pessoas que se envergonham, né, de submeter o seu pensamento, a sua consciência e a sua lógica, né, ao plim-plim da Rede Globo. Então eu queria fazer uma saudação a esse juiz e a várias outras personalidades que estão, né, se insurgindo, que estão tentando verdadeiramente resgatar o Estado Democrático de Direito. Pessoas que estão dizendo que tem que existir uma separação do que é o Estado e as suas instituições, que tem que atuar de forma autônoma e independente, de pessoas que confundem os governos, os grupos políticos ocasionais, né, como sendo os verdadeiros, digamos assim, como se eles pudessem se unir, né, com a figura do Estado. Estado é uma coisa, governos são outros. Os governos não podem subverter a lógica dos Estados, né, de um Estado. Os governos não podem passar por cima das instituições de um Estado. Um governo, que é um grupo de pessoas, né, que pela lógica eleitoral naquele momento está no poder, não pode substituir, né, instituições democráticas tão caras para a nossa sociedade, que foram conquistadas com tanta luta nesse nosso país. Então acho importante que se entenda o que está acontecendo nesse país. Acho importante que pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que têm honestidade de propósito, procurem saber como estão sendo feitos os processos que estão condenando policiais militares e trabalhadores do Corpo de Bombeiros. Né? Tem pessoas que têm que saber o que foi Bangu 1, o que foi Bangu 1 para aqueles trabalhadores que ficaram presos lá. Então, eu fiz questão de fazer essa leitura aqui, que eu acho importante que esse debate seja aberto e que a gente possa tirar conclusões, mas não meramente conclusões teóricas, mas que a gente possa tirar conclusões e ações da sociedade, porque nenhum governo será capaz de impor uma política de exceção, de impor tal prática, se a sociedade, se os formadores de opinião não aceitarem isso. Então é importante que as pessoas acordem para o que está acontecendo, que elas procurem pesquisar, para que elas procurem ver, né, exatamente o que está acontecendo hoje no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Aqui se diz sempre, eu ouço sempre os companheiros da base aqui, do governo, falarem que tem que falar mal daquilo que está mal e tem que elogiar aquilo que tem que ser elogiado. Eu hoje tenho um elogio para fazer ao governador Sérgio Cabral. O governador publicou no Diário Oficial do dia 27, e isso está nos jornais de hoje, um decreto que dispõe sobre a destinação de recursos, está aqui, dispõe sobre a sindicância patrimonial de servidores da Polícia Civil, da Militar e do Corpo de Bombeiros, no âmbito do Poder Executivo, nos casos de evolução patrimonial incompatível com os recursos que oferem razão do cargo e disponibilidades que compõem seu patrimônio e dá outras providências. O que significa isso? Significa que, de forma correta, policiais militares, bombeiros, policiais civis vão ter, né, que prestar contas ao Estado daquilo que recebem e daquilo que gastam. Se eu recebo um salário X, né, a forma de vida que eu tenho, a casa que eu moro, né, o carro que eu tenho, as despesas que eu faço, tem que ser compatíveis com isso que eu ganho. Isso, eu acho que é a coisa mais elementar que tem que se exigir, né, de qualquer servidor público, seja ele um servidor militar, como é o caso aqui desse decreto que foi colocado, seja ele um servidor civil ou seja ele qualquer cidadão, né? Principalmente aqueles que exercem qualquer cargo público. Então eu queria dizer que eu acho que isso aqui, que tinha sido anunciado pelo secretário, obrigada, tinha sido anunciado pelo secretário Beltrame, logo no início do primeiro governo, né? Está correto, foi feito, e acho que realmente existe um mérito na publicação desse decreto. Qual é o problema? O problema é que aqui precisa se garantir, porque se fala muito da forma como vai haver o controle sobre os trabalhadores, sobre a tropa.
mas precisa se garantir também que existe o controle sobre a cúpula, né, dessas corporações. A cúpula da civil, a cúpula da militar, a cúpula dos bombeiros. E principalmente que existe uma forma também, né, de se fazer esse mesmo controle sobre a cúpula do governo. Porque não sei se lembram do episódio aqui, né, do jatinho, da Bahia, do acidente, as relações do governador com a Delta e do código de ética que o governador fez através de um decreto, aonde iria se formar, né, um conselho de Estado que iria fazer a fiscalização dessas relações do governo, iria se fazer algum tipo de controle. Bom, para além disso, é necessário dizer que da mesma forma, né, que precisa ter um controle na polícia militar, bombeiros e civil, porque existe sim muito bandido dentro dessas corporações, né, não muito, mas uma minoria, porque a grande maioria está tentando se mobilizar e se organizar para ter dignidade para suas famílias. Mas da mesma maneira que tem bandidagem aqui, tem muita bandidagem também em cima, nas cúpulas. E existem muitas relações hoje dentro do Estado que são relações que estão pouco explicadas. Por exemplo, é muito pouco explicado para todos nós, né, a relação que a primeira-dama desse Estado tem com as empresas concessionárias. Minimamente não é ético, né, que a esposa do governador Sérgio Cabral seja a principal advogada das Barcas S.A., do metrô, da Supervia, que ela tenha relações, né, e a sua empresa de advocacia tenha relações tão próximas com uma série de prestadores de serviço do Estado. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Eu apoio o rigor do governador Sérgio Cabral aqui, sim. É preciso que onde tenha bandido dentro dessas corporações, que eles sejam presos. Mas é necessário também investigar por cima. E alguém para ter moral, né, para realmente ter moral frente à nossa sociedade, tem que começar dentro de si. Porque as pessoas que são honestas, as pessoas que não devem, as pessoas que não temem, elas não têm nenhum problema em se deixar fiscalizar. Elas não têm nenhum problema em abrir as suas contas, elas não têm nenhum problema em mostrar seus sigilos, ela não tem nenhum problema, tá certo? Em colocar para a sociedade aquilo que ela exige da sociedade. Existem muitas denúncias contra esse governo, muitas denúncias inclusive com documentos, né, o problema das UPAs de lata, existe um problema da casa do governador, né, na Costa Verde, existem várias questões que foram colocadas pela grande imprensa, grandes empresas, né, que prestam serviços para o Estado, que pertencem a membros do Estado. Existe um catatal de denúncias que não sou eu, a deputada Janira Rocha, que tirei da minha cartola. Existem denúncias que estão nos jornais, muitos jornais que recebem dinheiro do Estado, né, dinheiro de propaganda para poder levar aí as propagandas do Estado. Tem emissoras de televisão, tem grandes jornais que recebem verbas do Estado e que cotidianamente estão fazendo denúncias contra esse mesmo Estado. Muito verdade que de forma subjacente, nas segundas partes, mas isso está acontecendo. Então, é de se exigir sim, é de se exigir que o mesmo rigor que se quer para baixo, que esse rigor exista para cima. Então eu apoio a decisão, apoio, apesar de achar que essa política de decreto já está pegando mal. Esse negócio do governador, né, hoje eu fiquei estarrecida aqui em cima, no mesmo diário oficial, tem um decreto do governador invalidando uma lei aprovada por essa casa. Uma lei do deputado Paulo Ramos, que é uma lei que dá o direito ao servidor público de fazer a opção pelo banco que ele quer receber o seu salário. E o governador, através de um decreto, né, colocou que essa lei é inconstitucional a partir de um órgão do Estado que deu essa inconstitucionalidade, e ele tornou nulo uma lei votada por essa casa, né? Então isso também está errado. Como é que é isso? Agora, os decretos vão ser baixados, inclusive ameaçando a soberania da Assembleia Legislativa. Então assim, vamos fazer o debate, apoio essa medida, mas eu quero mais, e acho que a sociedade também quer mais. Nós queremos sim, né, que acabe essa banda suja da polícia, essa banda podre, acabe todos os problemas que a gente tem dentro dessas nossas corporações. Nós precisamos das pessoas honestas dentro dessas corporações, que são a grande maioria são pessoas honestas, mas nós queremos a mesma honestidade para cima, para estar faltando em cima, né, que as pessoas também se disponham a ser fiscalizadas, porque quem não deve não teme. Obrigada.